20 de setembro de 2023. Essa data vai ficar marcada para a história com o encerramento da República de Artsakh, ou seja, a presença armênia ali na região de Nagorno-Karabakh, que é uma disputa ali que vem já de décadas, né, que tem relações inclusive com o fim da União Soviética e colocou dois países, né, dois povos, na verdade, frente a frente aí em uma disputa sangrenta e bastante intensa, mesmo ao longo dos anos. Nessa semana, mais precisamente ali no dia 18, né, que foi na segunda-feira, o Azerbaijão declarou que ia realizar uma operação caso os armênios não cedessem ali. Estou falando de uma forma bem grosseira, assim, bem resumida, para facilitar o entendimento aqui, né? E para poupar um tempo. Mas de qualquer forma, não foi aceito e os azeris iniciaram uma operação contra terror, né, ali na região de Nagorno-Karabakh, atacando por vários eixos, né, e pegando as defesas de uma forma que eles não estavam preparados, né? E hoje, eu estou gravando aqui na quarta-feira, né, no dia 20 mesmo, hoje foi concretizado, né, o encerramento, a capitulação, né, da República de Artsakh. República essa que não era reconhecidamente, não era reconhecida internacionalmente, né? Apenas a Armênia e mais um ou outro país, talvez, salvo engano. Mas internacionalmente aquele território pertence ao Azerbaijão. Até por isso complicou bastante a situação ali para a Armênia. Mas então, para a gente conversar um pouco hoje do que rolou, algumas coisas que tem relação que a gente tem que saber, né? Eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês hoje, né? Não, eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês hoje para a gente organizar um pouco as ideias, né? E ter uma compreensão um pouco mais aprofundada, né? Isso porque também a gente vê pessoas, né, tendo um viés mais para um lado, mais para outro, que acaba ocorrendo normalmente, né? Mas a gente tem que ponderar, levando em consideração os dois lados, né? E alguns fatos que são inegáveis, né? Então, eu gostaria de trazer esse vídeo aqui para conversar com vocês, né? E eu gostaria também de saber o que vocês têm a dizer a respeito nos comentários depois do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Para começo de conversa, alguns pontos que são extremamente importantes, né? Que eu até acabei de comentar um pouquinho, né? Mas acho importante ressaltar. Antes de mais nada, né? Para vocês verem como as coisas são complexas. Eu mesmo tinha não muita simpatia pela vertente azeri, né? E um pouco mais uma simpatia para com a Armênia. Mas isso também não impede eu de enxergar as coisas como elas são, tá? Só para esclarecer aqui que é uma análise baseada nas informações que eu obtive até hoje, tá? Mas, de qualquer forma, acho que é importante frisar esse ponto inicial, né? Porque o que acontece? Vamos seguir agora. Alguns dias atrás eu comecei a perceber algumas coisas porque me estranhou muito, né? Por exemplo, com relação à postura do Irã. E por que isso? O Irã ali ele tem uma certa parceria estratégica importante com a Armênia e uma certa desavença com o Azerbaijão. Ambos também com relação a essa disputa, mas não com relação a Nagorno-Karabakh, e sim ao corredor de Zangezur, que depois eu explico. Mesmo assim, o Irã falou que reconhece o território de Nagorno-Karabakh como parte integral do território do Azerbaijão. Isso já me chamou a atenção, né? E com base nisso eu fui também lembrando algumas coisas que eu já vi na faculdade e outras coisas que eu fui pesquisando. E realmente, assim, praticamente todas as organizações internacionais, quase todos os países reconhecem Nagorno-Karabakh como parte do território do Azerbaijão, que foi ocupado ilegalmente, né, por conta que foi uma invasão militar, por parte da Armênia lá nos anos 90. Né? Eu já fiz alguns vídeos falando um pouco sobre isso, eu posso deixar na descrição, e caso vocês queiram saber um pouco mais do passado e tudo mais, podem assistir esses vídeos, tá? Mas continuando aqui, esse ponto por si só já leva bastante gente a entender um pouco como foi essa dinâmica, porque nenhum país deu nenhuma declaração mais forte, aliás, declaração até sim, mas nada contundente, nada prático, né? Por quê?
os países, de uma forma geral, entendem que o Azerbaijão tem a causa legítima nesse ponto. Tá? Eu não estou falando aqui de juízo de valor, quem está certo e quem está errado. Estou falando de uma forma mais do direito internacional, tá bom? Então, isso já é um ponto que a gente tem que levar em conta. Porque se fosse uma causa já mais questionável, teriam países que tentariam ter uma postura um pouco mais forte para tentar ajudar a Armênia. Mas isso também agora leva a gente para um outro ponto. Nem a própria Armênia tomou uma postura mais prática de defender o interesse deles, né, ali com relação à República de Artsakh, que era esse estado que só a Armênia reconhecia, né, que é o domínio armênio da parte ali de Nagorno-Karabakh, tá? Chamava República de Artsakh. E nem os próprios armênios, as forças armadas da Armênia não saíram do território armênio, não foi lá em Nagorno-Karabakh tentar ajudar a defender aquele território. Tá? Inclusive, o próprio primeiro-ministro da Armênia, né, o Nikol Pashinyan, ele deu várias declarações falando que, por exemplo, uma delas, de que eles não lutariam contra os azeris por Nagorno-Karabakh. Se o próprio primeiro-ministro falou isso, por que alguém vai falar, porra, não, acho que eu vou ajudar lá? Né? Então, isso por si só já atrapalha bastante. Né? Mas, até com esse ponto, eu quero voltar um pouco no tempo e comentar com vocês algumas coisas importantes. Tá? A primeira delas é que, assim, fica ali, é um jogo duro ali na região, porque é a região toda, né, o Cáucaso ali, é uma região na órbita de influência da Rússia, e, portanto, a Rússia também tem uma postura ali paternal, vamos dizer assim, né? Uma postura de potência, né? Hegemônica ali na região. Hegemônica não, mas vocês entenderam. E eles são parceiros dos dois países, tanto da Armênia quanto do Azerbaijão. Né? Inclusive tem pactos de defesa com os dois países e tudo mais. Isso já é histórico, isso vem desde a época da União Soviética também, que os dois países foram parte da União Soviética. Eram duas das repúblicas da União Soviética, né? Porém, a parceria desses países veio por muito tempo, né, tranquilo, mas em 2018 aconteceu uma revolta, né, a gente sabe que é uma guerra híbrida, né, mas ocorreu a chamada Revolução de Veludo, que a gente vê claramente hoje que foi uma guerra híbrida, né, foi um movimento orquestrado com certeza pelo Ocidente para colocar uma liderança pró-Ocidente ali na Armênia. E aconteceu exatamente isso. O líder dessa revolta, dessa revolução, aliás, foi justamente quem? O Nikol Pashinyan, que se tornou primeiro-ministro. E logo de cara, ele já tomou ele, assim, deu uma guinada muito forte do país para o Ocidente. Tá? Então, assim, com várias medidas que ele foi tendo, a gente foi vendo ele tentando levar a Armênia para um afastamento da Rússia e se aproximando mais do Ocidente. Tá? Então, isso aqui ficou muito claro agora, por exemplo, que logo após a invasão do Azerbaijão, ele ligou para o Antony Blinken, né, o americano, e para o Macron, que é o presidente da França. Em vez de tentar dialogar ali com alguma contraparte até do Azerbaijão, ou então falar com os russos, né, que inclusive tem uma força de paz ali tentando mitigar esse conflito. Né? Não fez nada disso. Foi direto falar com o Blinken e com o Macron. E também, poucos dias atrás, a Armênia realizou um exercício conjunto com os Estados Unidos. Isso é claro que é uma provocação até para a Rússia, né, mais para a Rússia mesmo. Então, assim, com toda essa postura, né, só mais um parênteses aqui também, logo hoje mesmo, né, depois de tudo que rolou, o Pashinyan falou que a Rússia, né, demonstrou que não é uma amiga da Armênia. Mas, caramba, peraí, né? A Armênia mesmo está se afastando da Rússia. Claro que isso também pode, talvez, parecer para vocês como talvez tentando defender a Rússia, mas a gente tem que entender algumas coisas para a gente, né, para ficar claro. Porque senão, assim, qual seria o interesse russo de tentar defender um país que está ficando cada vez mais hostil? Claro que não é o caso aqui totalmente, porque ainda existem umas parcerias, ainda tem um interesse russo ali que a gente vai falar também. É importante a gente entender que até é uma coisa global,
né? Mas ali com relação aos russos, eu não vou dizer todos, mas uma boa parte dos russos, inclusive dentro do exército, né, das forças armadas russas, eles são também simpáticos aos armênios. E uma boa parte da população, a maioria até da população armênia, também é alinhada com a Rússia. Então até isso é um motivo também de que gerou um grande descontentamento, não só dos países, mas também das populações com essa postura do Pashinyan e seu governo, né? Essa postura que a Armênia vem tendo sobre a liderança do Pashinyan. Inclusive, ontem, né, já começou, isso tem se arrastado, né? Começou uma grande manifestação em frente ao palácio, né, do primeiro-ministro. Inclusive, houveram confrontos, e foi um negócio pesado, né? Aí, até a multidão ficou gritando, né, que o Pashinyan era um traidor, né, em boa parte por conta dessa postura, né? E é só a gente ver o resultado disso, que ontem ele falou, não, a gente não vai lutar por Nagorno-Karabakh, a gente vai deixar eles lá. Então, para a população ali, eles falaram, caramba, o que esse cara está fazendo? Está afastando a gente do nosso aliado e também não vai fazer nada agora que a gente precisa. Então, isso também é um grande fator que a gente tem que levar em conta, né? E é também um fator que eu estou falando, essa questão da parceria também com a Rússia, tá? Agora, um outro fator também que é relevante a gente falar é que também existiram acordos entre a Rússia e o Azerbaijão, tá? Claro, que o Azerbaijão também é um dos parceiros da Rússia, né? Mas aqui eu estou falando dos mais alguns acordos bilaterais que favoreceram bastante o Azerbaijão, né? Como, por exemplo, dentro do escopo do CSTO, que é uma aliança militar que envolve tipo uma OTAN dos países amigos da Rússia, né? Então envolve ali a Bielorrússia, o Cazaquistão, todos aqueles amigos ali, inclusive a Armênia. E a Rússia fez uma parceria específica com o Azerbaijão para que, em caso o Azerbaijão esteja em guerra com alguém, a Rússia não pode contribuir, né? Não pode ajudar esse outro inimigo do Azerbaijão. Então, até se fosse, por exemplo, uma guerra contra o Irã, a Rússia também não poderia ajudar o Irã, né? Então, isso por si só já também demonstra que existiu uma certa orquestragem, vamos dizer assim, né, que abriu caminho para essa ação do Azerbaijão também. Então, mesmo que a Rússia é amiga das duas, assim, entre aspas, não existe amigo, né, mas é ali parceira dos dois, tem uma postura de mediação, né, ela deu uma, vamos dizer, ela meio que deu uma carta branca para o Azerbaijão poder atuar ali, tá? Isso também tem relação com acordos econômicos, aí já mais num nível de alta política e começa a entrar um pouco naquela parte um pouco mais obscura, né, que a gente sabe que rola, por exemplo, acordos entre as elites econômicas e políticas dos países, né, para também liberar, porque, lembrando, o Azerbaijão é um dos principais produtores de gás, né, e também um dos principais fornecedores de gás para a Europa, e a gente sabe que também uma parte desse gás que está indo para a Europa provavelmente deve ser russo também, então como uma forma de contornar as sanções, né, da Europa, né, do Ocidente com o gás russo. Então percebam que tem uma série de coisas envolvidas, né? Então assim, também não dá para descartar isso dessa parte. Então a Armênia realmente tem um motivo para ficar desgostosa com a Rússia nesse sentido, tá? E inclusive também a Rússia tem uma força de paz ali na região. E essa força de paz não fez nada. Só que também ela não podia fazer nada, né? Até porque também a gente não sabe qual que é o mandato que eles tinham lá. O que eles podiam e o que eles não podiam fazer. Provavelmente eles estavam numa posição totalmente vulnerável que eles não poderiam fazer nada, né? Mas de qualquer forma, eles não fizeram nada, né? Então a gente realmente pode entender um pouco do porquê a Armênia ou alguns armênios podem se sentir realmente traídos ou então pelo menos em uma situação, em uma conta com os russos, né? Inclusive, a gente pode usar esse exemplo também para ver um pouco o que eu falei em um vídeo recente sobre a questão da disputa interna no Ocidente. Por quê? Pelo lado do Azerbaijão, existe um grande apoio da Turquia, né, que vocês devem saber, né, quem acompanha aqui o canal também, especialmente, né? Enquanto por parte da Armênia, existe também um grande apoio, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, tá? Então, embora tanto a Turquia quanto esses países sejam parte da OTAN, eles estão em lados opostos nessa situação, né?
E é interessante porque a gente pode levar até para. Não é simplesmente uma questão de interesses políticos só, que realmente existe uma coisa a mais aí. E só para exemplificar, existe um movimento, né, pan-turquista, né, pan-túrquico, não lembro o termo certo, mas que é liderado pela Turquia, mas que envolve ali o Azerbaijão, o Paquistão, alguns países ali na Ásia Central, tentam colocar também a Hungria, né, e os uigures ali também. Mas os mais fortes aí, essa da parceria, né, é a Turquia com o Azerbaijão mesmo. Então existe até uma questão étnica, né, tal, nesse aspecto. E do outro lado também, desde o século passado, existe uma grande diáspora, né, armênia no Ocidente, porque se vocês lembrarem também ocorreram aqueles genocídios, né, por exemplo, em 1915, né, então muitas comunidades armênias se formaram, não só aqui no Brasil, por exemplo, mas nos Estados Unidos, que é bem forte, e alguns lugares da Europa, mas em especial na França. Então, na França e na Europa, os armênios têm um apelo bem forte político até. Tá? Então, isso é interessante para a gente notar isso aqui, que embora seja tudo Ocidente, eles estão também com apoio em lados opostos. Né? E aqui mostra um pouco, né, daquela disputa que eu já falei. Só um parênteses que eu esqueci de falar. Até por isso, essas comunidades, que também a Armênia tem uma força midiática muito mais forte. Apesar de que eu não tinha me dado conta disso até agora. Mas, por exemplo, se a gente for ver legalmente, como eu falei no começo do vídeo, legalmente o território do Azerbaijão é internacionalmente reconhecido. Mas, por conta dessa força midiática de propaganda, a gente pode dizer, a população mundial, em boa parte, é favorável à Armênia. Então, existe esse poder midiático da Armênia também para conseguir converter bastante gente à sua linha de raciocínio. Né? Isso é importante a gente notar. Tá? Isso aqui eu não estou falando também, falando que eu estou alinhado, que eu estou concordando com o Azerbaijão ou que eu seja favorável à Armênia. Tá? Só são pontos que a gente tem que levar em conta mesmo. Tá? Mas então, indo mais para o ponto agora do, do pau quebrando, né, que infelizmente ocorreu, na verdade, o Azerbaijão tinha evidenciado para todo mundo que eles iam fazer isso. Tá? Já fazem meses. Assim, por exemplo, em julho, eles realizaram um exercício em larga escala ali por toda a região, né, com milhares de tropas, chamado Vingança 3. E essa foi reconhecida como a terceira guerra ali, né? Sendo que foi a guerra de um dia, mas o pessoal chamou de terceira guerra de Nagorno-Karabakh. Mas então o exercício foi Vingança 3. E eles se realizaram um movimento assim, um treinamento bem intenso, foi um negócio bem enorme e tal. Aí, umas poucas semanas atrás, já também foram enviando tropas com aquelas marcações táticas, né, que nem a gente viu os russos lá com o Z, com o V, com o O, eles fizeram a mesma coisa, até com algumas parecidas, né? Fizeram a mesma coisa. Então, assim, eles já estavam mostrando que eles iam fazer isso. Né? Já a gente viu escaramuças se intensificando já também nessas últimas semanas. Então, já estava tudo demonstrando. Foi, de certa forma, foi parecido com o que rolou na Ucrânia, né? Com os russos até invadirem a Ucrânia. Né? Dá para fazer um paralelo ali, embora não seja igual. Tá? Mas, além disso, a gente viu se intensificando bastante, né, as movimentações dos cargueiros militares, né, indo buscar equipamento em Israel, na Turquia e no Paquistão, né, trazendo ali para Baku, né, para o Azerbaijão. Então, assim, tudo estava mostrando muito, né, que ia acontecer alguma coisa. A gente já estava prevendo que rolaria, mas não sabia que ia ser assim, né, e que fosse ser tão rápido também, né. Embora aqui seja importante a gente notar uma coisa. É engraçado que com a guerra de 2020, o mundo inteiro ficou atento e aprendeu algumas lições. Inclusive a gente viu que os russos, né, os ucranianos também, mas os russos eles aprenderam algumas coisas com o que eles viram na guerra de Nagorno-Karabakh em 2020 e já começaram a empregar de certa forma isso na sua doutrina, né, que a gente viu isso em operação desde o ano passado lá na Ucrânia. E agora me parece que várias coisas que os russos estão fazendo na Ucrânia serviu de base teórica, vamos dizer assim, para o Azerbaijão também fazer isso lá em Nagorno-Karabakh. Por quê? Por que a guerra foi tão rápida? Durou só um dia praticamente. Porque basicamente os armênios viram que não tinham condição nenhuma de fazer frente
esforço militar ali azeri. Isso porque, mesmo as forças de defesa de Artsakh tendo um certo poderio até maior do que se espera, né, do que eu via mesmo, os azeris eles realmente chegaram com tudo. O bombardeio que eles fizeram foi intenso, foi bem pesado, assim, até complicado a gente tentar se colocar no lugar de um soldado armênio que tivesse naquelas posições, porque algumas barragens foram bem intensas. E eles fizeram justamente o que os russos estão fazendo lá na Ucrânia. Eles não mandaram a infantaria ou a cavalaria logo de cara. Eles primeiro pesaram, martelaram com a artilharia em cima, com o apoio também da aviação e dos drones, né? Então fazendo todo ali o trabalho, preparando mesmo o terreno para aí sim o avanço das forças em terra, né? Então isso foi bem interessante de notar. Interessante eu digo assim de uma forma acadêmica, né? Estudando a guerra em si, não favorecendo um ou outro, tá? Só mais uma vez deixando isso claro. Mas foi bastante contundente. Então o que acontece? Logo de cara eles dominaram muitas posições dos armênios, tá? Só ontem eles dominaram mais de 60 posições, né? E aí a gente pode considerar vilarejos também, tá? Então assim foi um avanço bem considerável, sendo um dia só. Então, assim, embora seja lamentável, seja triste pelo lado armênio, foi menos mal que os armênios capitularam só nesse um dia. Também porque é o seguinte, a gente pôde ver como foi a guerra em 2020. E eu acho que essa aqui seria mais intensa ainda, porque os dois lados se prepararam ainda mais para um confronto novo, né? Inclusive, a Armênia recebeu bastante equipamento nesses últimos anos da Índia e em certa parte também do Irã, embora menos, né? E os azeris recebendo muito lá dos outros que eu já falei. Então, eu acho que seria muito mais pesada. E outra, com o que eles estão vendo na guerra da Ucrânia, justamente, eles estão empregando em campo de batalha. Todo mundo usaria. Então, eu acho que seria um negócio muito mais intenso e a carnificina ia ser mais pesada ainda, né? A destruição, tudo. Então, eu acho que os dois lados vendo isso acharam melhor seguir por uma linha diplomática. Isso também é importante ressaltar, foi conseguido pela mediação russa. Tá? Os russos falaram para os armênios, mano, eu acho que vai dar ruim, é melhor vocês se render aí, arrumar a casinha, porque senão vai ficar feio para vocês. É melhor ter um pássaro na mão que dois voando, né? E enquanto isso para os azeris, eles falaram, cara, eles vão ficar de boa, tá, mas também não ataca, porque ó, eles já vão conseguir, senão vai ficar feio, vai ficar ruim o negócio. Então os russos conseguiram fazer essa mediação entre os dois lados, né, que acabou culminando na rendição, né, incondicional das forças de defesa de Artsakh, né, e consequentemente levou também à capitulação total do Estado de Artsakh, né, se é que existiu alguma estrutura tão robusta assim para a gente chamar de Estado, mas as estruturas públicas que existiam assim também foram capituladas, né, foram subjugadas aos azeris, tá? Mais interessante também dos azeris, a gente perceber a jogada inteira deles. Foi ardilosa, mas foi inteligente. Primeiro, depois de um tempo, né, finalizada a guerra de 2020, eles já colocaram aquele cerco que eles fizeram mesmo, né? Impediram o abastecimento total de Nagorno-Karabakh, né? Cessaram qualquer abastecimento por qualquer via, né? Então realmente complicou bastante a situação ali, né? Foi abrindo caminho para também um avanço mais facilitado dos militares. E nesses últimos dias, se não me engano foi na própria segunda-feira, ou no domingo, esses últimos dias agora, não lembro agora de cabeça, eles já fizeram um acordo, né? Falaram, não, tudo bem, a gente vai liberar aqui os comboios, né? Irem lá abastecer a região toda, mas vai ser dos dois lados simultaneamente. Vai ser um pelo corredor de Lachin e outro vai ser aqui pelo nosso território, né? Simultaneamente. Então, isso também, para vocês entenderem um pouco a questão da psicologia ali na situação, abre um pouco o caminho para a população armênia, isso, claro, segundo a lógica azeri, abre caminho para a população armênia e fala, pô, tudo bem, vai, os caras pelo menos estão agora ajudando a gente, estão liberando aqui os negócios, tá bom, vai, então vamos, não vamos ser mais Artsakh, mas se eles cuidarem da gente, não tem problema, a gente fica aqui como Azerbaijão. Então, essa foi a ideia do Azerbaijão também em certa parte. Então, eu acho que foi uma jogada inteligente, tá? E isso também baixou a guarda, eu acho, talvez, baixou a guarda do pessoal de Artsakh para logo começar a ofensiva.
tá? Então acho que é interessante a gente analisar e perceber tudo isso, né? Agora, chegando mais próximo para o encerramento, eu queria comentar uma coisa, né? Que embora esse resultado tenha sido inesperado, né? E eu acredito que seja dos males o pior, aliás, o melhor, né? Porque eu acho que se tivesse de uma outra forma seria muito pior, né? Embora talvez o status quo fosse mais ou menos, falta a gente ver realmente se agora o Azerbaijão se contentou, né, com essa nova situação, né, com essa nova realidade, né, com o controle agora sobre Nagorno-Karabakh de uma forma total, né, e assim demonstrando que o apetite militar se deu especificamente para a região, né, ou se eles vão voltar à cena, né, se eles vão voltar a aparecer aí nos noticiários com essa parte em outros lugares, em outros pontos, tá? Por quê? Hoje mesmo, numa coletiva de imprensa do Ministério da Defesa do Azerbaijão, né, eles usaram um mapa mostrando, né, a região toda ali com o corredor de Zangezur também, que é um território aí sim reconhecido internacionalmente como armênio, né? E agora, mais para o fim da tarde, mais começo da noite, já recebemos também relatos de que pode ser que tenham ocorrido já bombardeios, né, trocas de tiro em regiões com a fronteira com a própria Armênia. Tá? Então, é uma situação bem delicada ali. São dois povos que já têm uma boa inimizade ali, né? E só que essa questão, já com o corredor de Zangezur, ela já envolve muito mais do que só essa região de Nagorno-Karabakh. Já envolve interesses também iranianos, envolve interesses turcos e russos, com certeza, né? Porque tudo que envolve ali também interessa a Rússia. Então, isso aqui pode agravar muito mais a situação. Então, com isso aqui também a gente pode ver se os azeris estão agindo pelo interesse próprio ou se eles estão agindo como peões sob mando de alguém, tá? Embora seja muito fácil falar, a Turquia está mandando, tal. Não dá para saber exatamente. Pode ser que sim, pode ser que não. E pode ser que sejam outros. Então, a gente tem que esperar um pouco passar o tempo para ver isso aí também, tá? E também, eu acho que, infelizmente, da forma que foi, ela não pode não ter sido o último, como posso dizer, último episódio dessa série, tá? Esse foi o terceiro episódio, mas pode ser que ocorram outros depois. Porque a Armênia, depois de 2020, ela percebeu que estava muito defasada e começou a correr atrás. Só que é um processo que demora anos, né? Demora bastante tempo, até para você se preparar, remodelar, reforçar, modernizar uma força armada, né? Leva tempo e dinheiro, né? Recursos. Então, apesar de eles estarem nesse processo, é um processo demorado. Então, vamos ver se os armênios vão se contentar com essa situação, se eles percebem que realmente ainda não tem como bater de frente, porque são países um pouco desproporcionais, tá? Não em tamanho territorial, necessariamente, mas em outras questões é bastante, né? Como, por exemplo, a população, não dá nem para comparar. Então, talvez a Armênia fale, pô, eu acho que não vai rolar, né? Mas se eles acharem que tem como, ou que não importa, vamos ter que ir lá porque é dos nossos antepassados, vamos ter que lutar pelos nossos irmãos que estão agora sobre o jugo azeri. Pode ser que role mais algum conflito no futuro, daqui talvez uns 5 anos, 10 anos, não dá para saber. Mas em alguns anos pode ser que a gente volte a ver algum conflito ali de novo na região. Tá? Então é uma situação bem complexa ali. Então, hoje é isso aí, pessoal. Eu me estendi um pouquinho, né? Mas eu achei importante trazer todos esses pontos para vocês refletirem, né? E agregarem no conhecimento que vocês já têm sobre a situação, porque provavelmente vocês vão ver bastante coisa sobre isso nos próximos dias, né? Nesse tempo todo. Então, acho que é bom vocês verem o que os outros estão falando também, mas tendo essas informações aqui na cabeça, para vocês construírem a própria ideia, né? Com base no que vocês pensam, mas tendo com base, né, fatos importantes dos dois lados, né, entendendo a dinâmica ali, tá? Então esse foi o grande intuito desse vídeo, né, embora
eu esteja falando, né? Me arrisquei aqui hoje, né? Estou falando sobre um caso que aconteceu hoje mesmo, né? Estou na própria quarta-feira e a gente ainda tem alguns dias até sair o vídeo. Então, vamos ficar atento aí, né? Mas, de qualquer forma, achei importante fazer esse vídeo aqui hoje, né? Para passar essas informações, tá? Então, se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, né? Se você gosta desses assuntos militares, estratégicos, geopolíticos, né? De relações internacionais mesmo, e assuntos correlacionados, né? Até a história militar também, eu te convido a se inscrever no canal se você já não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, deixa o like que ajuda bastante o canal até para chegar em outras pessoas, né? Qualquer informação extra que você tiver, qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários também, que vai ser bem-vindo. E compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que precisa receber essas informações, né? Com quem essas informações vão agregar no conhecimento da pessoa, quem gosta desses assuntos em geral, né? E assim vocês vão também ajudar o canal a crescer bastante, tá bom? E para quem tiver interesse em contribuir com o nosso canal, né? Com o nosso trabalho, eu convido a se inscrever no clube de membros, né? E fazer, se tiver condições, né? E tiver vontade, né? Dar o super chat aí, o super like, que vai ajudar bastante o nosso canal também. Não só pela parte financeira, mas pelo YouTube, né? Eles vão mandar para mais pessoas porque eles vão entender que é um canal legal, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez, né? E espero vocês no próximo, pessoal. Então, até mais.